Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheço um pouco sobre as origens do nazismo, nesse Nerdologia sobre o nazismo e o putsch da cervejaria de 1923. No dia 9 de novembro de 1923, o nascente partido nazista, com apoio de elementos da polícia e do governo, tentou um golpe de estado na Baviera, um estado da Alemanha. Esse evento ficou marcado como putsch da cervejaria e é essencial para a compreensão da ascensão do nazismo na Alemanha. Putsch é uma palavra alemã para golpe, mais especificamente um golpe de estado. E cervejaria, pois, bem, começou numa cervejaria. Para muitas pessoas pode soar como um bar ou como uma fábrica de cerveja, mas não é nenhuma dessas duas coisas. Desde o século XIX, muitas cidades alemãs, especialmente na região da Baviera, possuem grandes salões com mesas coletivas onde é vendida cerveja e às vezes comida. A origem desses locais está nos galpões onde as empresas estocavam os barris de cerveja, tornando mais barato vender a cerveja ao consumidor ali mesmo do que distribuir os barris para os bares. Esses salões tornaram-se locais de socialização, de bebida e também de atos culturais e políticos. No caso da cervejaria de Munique, onde o golpe de 1923 começou, a capacidade era de 3.000 pessoas, algo como 0,5% de toda a população da cidade da época. Munique era a maior cidade e a capital da Baviera desde o século XVI, quando a região era um ducado, até o reino proclamado em 1806. E, após a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana em 1871, o reino da Baviera tornou-se parte do Império Alemão. Esse Nerdologia é um oferecimento da campanha do financiamento coletivo Tesouros de Ganor, que continua a estar um sucesso. E graças ao apoio de vocês, a campanha está dando 6 livros, 2 quadrinhos, o romance, uma antologia de contos, um livro-jogo e edição especial da revista Dragão Brasil. Ou seja, quem apoiar a partir do nível 2 vai receber 6 livros. E todas as miniaturas agora virão com pré-wash, um acabamento que adiciona sombras e volume às peças. E temos a meta devoradora de mundos, é a última meta da campanha e a mais ousada. O valor para alcançá-la é 10 milhões de reais. Se chegarmos lá, iremos fazer um episódio de animação de Ganor. É algo muito caro de fazer devido à quantidade de artistas necessários, mas com o apoio dos fãs nós podemos chegar lá. Ainda temos metas estendidas e novos add-ons na página da campanha, mas corre que tá acabando. Apoie em ganor.com.br, o link tá aqui na descrição. Como já mencionamos aqui, o Império Alemão era uma espécie de federação que mantinha as entidades anteriores, agora unificadas sob um parlamento e um imperador, que acumulava 2 coroas, a de rei da Prússia e a de imperador alemão. Dentre essas entidades anteriores estavam 4 reinos, incluindo a Baviera, que tinha certo grau de autonomia, além de particularidades culturais. Após o fim do Império Alemão, com a derrota na Primeira Guerra Mundial, foi instaurada a República de Weimar, como uma república federativa, com os entes da federação mantendo esse citado grau de autonomia. E alguns de vocês podem se perguntar, Baviera ou Bavária? O termo correto em português é Baviera, embora Bavária, originada no latim, seja bastante utilizada, por causa da influência do idioma inglês. Por uma série de motivos, foi na Baviera que surgiu o Partido Nazista. Um deles é o fato que seu fundador, em 1920, foi um agitador político antissemita e nacionalista chamado Anton Drexler, que nasceu e residia em Munique. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, Adolf Hitler não foi o fundador do partido, mas o seu 55º filiado. Hitler também residia em Munique. Embora austríaco de nascimento, Hitler residia na cidade desde 1913 e, na Primeira Guerra Mundial, serviu no exército bávaro, parte do exército alemão, após ser considerado inapto para o serviço militar pelo exército do Império Austro-Húngaro. Embora o serviço militar de Hitler tenha sido romantizado pelo fato dele ter sido condecorado na linha de frente, o fato dele ter servido no exército bávaro é explicado não por sua bravura, mas por um erro administrativo, já que ele deveria ter sido deportado. Como a maioria dos veteranos de guerra alemães, Hitler via a derrota na Primeira Guerra Mundial como uma humilhação nacional, causada por uma suposta traição ao exército, cometida pelo que os nacionalistas alemães chamaram de criminosos de novembro, referência ao mês quando a guerra acabou, líderes civis e políticos, social-democratas e comunistas, e os judeus. Essa teoria da conspiração pregava uma punhalada pelas costas, que precisava ser vingada, com a eliminação desses setores supostamente fracos da sociedade e a restauração da Alemanha como uma grande potência europeia.
Ao fundar o Partido Nazista em fevereiro de 1920, Anton Drexler se inspirou nessas ideias da época, pregando por uma ditadura militarista centrada em uma liderança nacionalista e carismática que buscava a revogação do Tratado de Versalhes, a reaquisição de todos os territórios e colônias perdidos na guerra e a rejeição à Constituição de Weimar. Além dos elementos anticomunistas e antissemitas, o partido também buscava atrair os homens alemães de classes baixas e médias, muitos deles veteranos que se sentiam humilhados, por isso a menção aos trabalhadores no nome completo do partido e no nome de seu partido antecessor. Outra questão da sociedade alemã da época era o fato de existirem diversos grupos paramilitares nacionalistas, os Freikorps. A existência desses grupos paramilitares motivou que o Partido Nazista também tivesse o seu braço armado, as SA, criadas em outubro de 1921, cujo nome habitualmente é traduzido como Tropas de Assalto, mais conhecidos como Camisas Pardas devido ao seu uniforme. Enquanto isso, Hitler galgou a hierarquia do partido. Na verdade, ele se tornou a figura mais conhecida publicamente do partido, devido aos seus discursos inflamados e sua personalidade carismática. Depois de uma divergência interna, Hitler renunciou do partido em 11 de julho de 1921. Ele forçou uma situação e retornou semanas depois, substituindo Drexler como presidente do partido e assumindo totais poderes. Drexler tornou-se um simbólico presidente honorário e deixou o Partido Nazista 2 anos depois. A partir de 1922, Hitler conquistava cada vez mais apoiadores. O Partido Nazista crescia, especialmente seu braço armado. Naquele ano, Mussolini tomou o poder na Itália, na Marcha sobre Roma, que já vimos aqui no Nerdologia. O evento inspirou Hitler a tentar algo similar. Em 26 de setembro de 1923, após meses de crise e violência política, o que seria o governador da Baviera declarou estado de emergência, com um triunvirato formado por um juiz, Gustav Ritter von Kahr, o chefe de polícia e um general, tornando-se o governo de fato. Esses 3 homens, liderados por Kahr, oficialmente buscavam deter Hitler e os nazistas. Nos bastidores, entretanto, eles incentivaram a ação nazista e organizaram uma marcha armada que serviria para um golpe. Eles pretendiam usar Hitler e os nazistas como estopim, criando uma relação dúbia. Especialmente, Hitler conseguiu como aliado o general Erich Ludendorff, um dos principais comandantes da Primeira Guerra Mundial, o que deu credibilidade aos nazistas. Hitler percebeu que estava sendo usado e decidiu, na noite de 8 de novembro de 1923, liderar um destacamento da SA para cercar a cervejaria onde Kahr discursava. Cercado por alguns dos principais dirigentes nazistas das décadas seguintes, Hitler pressionou Kahr, que recuou de sua posição de apoio aos nazistas. Hitler ordenou a prisão deles, e ao mesmo tempo que decidiu prosseguir com a marcha de suas tropas. Sem o conhecimento de Hitler, Ludendorff libertou Kahr e seus aliados, que notificaram as autoridades que ordenaram o exército para deter o golpe. Na manhã de 9 de novembro, enquanto os nazistas marchavam da cervejaria até a sede do Ministério de Guerra bávaro, o exército agiu e dispersou os nazistas, com uma rápida troca de tiros. 4 policiais foram mortos, Ludendorff e Hitler ficaram feridos e 16 nazistas morreram, tornando-se heróis mitológicos do partido. Hitler e outros integrantes foram presos. Em seu julgamento, Hitler teve juízes simpáticos aos seus ideais, tornando o episódio um fenômeno de propaganda. Condenado a 5 anos de prisão por traição, Hitler foi libertado após apenas 9 meses, com a imagem de mártir nacionalista. Na prisão, Hitler escreveu seu livro, que além de compilar suas teorias conspiratórias e racistas, o tornou rico, já que o futuro governo nazista tornou a leitura obrigatória. Mesmo fracassado, o Putsch de 1923 é importante para compreender a ascensão nazista. E lembro que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história de Gaza, perguntaram se filisteus eram um povo indo-europeu e se eles teriam alguma relação com os hititas. Infelizmente, ambas as respostas são não sabemos. No caso da primeira pergunta, é possível, mas não temos evidências suficientes da escrita dos filisteus para classificar. No caso da segunda pergunta, é possível, mas improvável, já que os dois povos viveram em áreas diferentes em períodos diferentes. Infelizmente, ainda existem muitos enigmas históricos e difíceis de solução. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!